Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de latim. Vamos então dar continuidade ao capítulo 4. Iulium medum interrogat. Ubi sunt numi mei? Mede. Medus nullum verbum respondet. Iulius Rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve! Medus davum accusat. Pecunia tua in saculo Davi est. Davus pecuniam tuam habet. Emilia. Audi Dave, medus te accusat. Davus. Quem medus accusat? Me? Tace mede, servus qui servum accusat in propus est. Medus tacet. Iulius Davum non accusat, sed interroga eum. Est ne pecunia mea in saculo tuo, Dave? Davus. In saculo meo non est pecunia tua, Domine. Iulius. Ubi est saculus tuus? Davus. Hic est, ecce saculus meus. Iulius. Saculum tum immensa pone. Davus. Davus saculum sum immensa ponit. Iam saculus eius immensa est. Iulius baculum sum immensa ponit. Baculum Domini immensa est. Davus. Vide, in saculo meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in saculo Davi nulli numi sunt, saculus eius vacuus est, davus pecuniam Domini non habet. Oh, davus bonus servus est, pecunia meam non habet, ecce numus tuus, Dave. Iulius unum numum ponit in saculo Davi. Iam saculus Davi non est vacuus. In saculo eius est unus numus. Davus letus est. Iulius. Sume saculum tum et discede, bone serve. Davus saculum sum sumit et discedit. Medus baculum quod immensa est videt. Medus quoque discedit. Cur discedit medus? Medus discedit quia is pecuniam Domini in saculo sua habet. Davus et medus absunt. Scena tertia. Persone. Iulius Emilia. Iulius. Davus bonus servus est. Is non habet pecunia meam, sed ubi est pecunia mea, mede? Quis pecunia meam habet? Medus non respondet. Iulius. Ubi est medus? Cur non respondet? Emilia. Medus non respondet quia abest. Nullus servus adest. Iulius medum vocat. Mede, veni! Sed medus, qui abest, eum non audit, neque venit. Iulius Rursus vocat. Mede, veni improbe serve! Medus non venit. Cur non venit medus? Medus non venit, quia is habet pecuniam tuam. Eius saculus non est vacuus. Emilia ridet. Iulius iratus est. Is non ridet. Ubi est baculum meum? Iulius baculum, quod immensa est, non videt. Emilia. Ecce baculum immensa. Iulius baculum sum sumit et discedit. Esse capítulo 4, pessoal, capítulo 4, é mais curto que os capítulos anteriores. Ele só tem 2 lições. Notem que, perdão, engasguei. Notem que aqui já há a gramática latina. Bem, vejamos então o que traz de novo esta segunda lição do segundo capítulo. Nos primeiros versos, realmente há pouca coisa nova. Vejam só. Em primeiro lugar, a palavra nullum, que significa nenhum. E como vocês podem imaginar, essa palavra tem uma forma masculina, feminina e uma outra forma neutra. Deste modo, se eu quiser dizer nenhum servo, nullus servus. Nenhuma serva, nulla antila. Nenhuma palavra,
nullum oppidum. Está aí. Nullus servus, nulla antilla, nullum oppidum. Certinho, pessoal? Então, nullus concorda. E, claro, ele também vai ter as suas terminações de caso, né? Por exemplo, Júlio não vê nenhum servo. Aí, um acusativo, né? Julius nullum servum videt. Júlio não vê nenhuma serva. Julius nullam antillam videt. Júlio não vê nenhuma cidade, né? Julius nullum oppidum videt. Tá aí. Uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês é o seguinte: as palavras neutras no acusativo têm exatamente a mesma terminação do nominativo, né? Exatamente as mesmas terminações, tá certo? Então, veja que nullum oppidum pode ser tanto um nominativo, o sujeito de uma frase, quanto o acusativo. No caso das palavras neutras, as formas do acusativo e do nominativo são idênticas. Então, olha, as palavras neutras têm o acusativo singular idêntico ao nominativo singular. Dá até para tirar esse singular aqui por enquanto. Vou tirar aqui. Ó. Então, as palavras neutras têm o acusativo idêntico ao nominativo. Isso é importante. Tá? Então, no caso das palavras neutras, o acusativo é sempre idêntico ao nominativo. Voltemos ao nosso texto. Bom, então, medus nullum verbum respondet. O medus não responde nenhum verbo, nenhuma palavra. Verbum aqui, como vocês podem perceber na margem, no sentido de vocabulum, palavra. Verbum, vocabulum, nesse contexto aqui. Então, medus nullum verbum respondet. Não responde nenhuma palavra. Veja que em latim não existe dupla negação. O que está escrito aqui literalmente é que o medo responde nenhuma palavra. Responde nenhuma palavra. Né? Ou seja, não se diz não responde nenhuma, não nenhuma, não nenhuma. Dupla negação. Em latim, diz-se somente uma palavra negativa. No caso, nenhuma. No caso dessa frase aqui, nullum. Né? Bom, aí começa aqui o interrogatório, né? Pergunta daqui, pergunta de lá, etc. E, veja, aqui acusat, um verbo novo, né? Acusa. Medus acusa davum. Quem acusa, acusa alguém. Davos está recebendo a ação de ser acusado, por isso é o acusativo. Está no acusativo. Quem faz a ação é o sujeito, é o nominativo, que nesta oração é medus. Medus davum accusat. Né? Observem aqui, né? Quando a Emília diz audi dave, olha o imperativo, ouça dava, e o vocativo, né? Ouça, ó davos. Né? Só que o latim põe o vocativo na terminação e. Ouça, ó Davos, o Medus te acusa. E aí o Davos pergunta, quem Medus acusa? Eu? Né? Ou seja, Medus me acusat? Por isso que está no acusativo aqui, olha. É um acusativo subentendido, né? O sujeito da pergunta é Medus. É o Medus acusa alguém, né? Quem Medus accusat? Me. Como a resposta seria um acusativo, medus acusa davum, o próprio Davos se coloca no acusativo. Me, eu, tá? Davos me accusat, aliás, medus me accusat. Bem, aí, mais para baixo aqui, vocês vão ver mais um vocativo, né? Quando o Davos se dirige ao Júlio, Domine. Deixa eu ver aqui. Tá. E aqui, pessoal, no verso 60, inauguramos
um novo grupo verbal com o verbo, com essa forma ali, pone. Vocês tinham visto até agora que havia 3 grupos de verbos em latim, certo? Vamos relembrá-los? Um primeiro grupo terminado em -ate. Né? Esse primeiro grupo terminado em -ate tem os verbos accusat, vocat, accusat, vocat, deixe-me ver, cantat, plorat, certo? E formam o imperativo em a. Accusa, voca, canta, certo? Então, é o primeiro grupo de verbos que nós vimos. São os verbos terminados em -at, não é? E termina no imperativo na letrinha A. Depois, então, esse aqui é o primeiro grupo. Primeiro grupo de verbos. Né? Se nós fôssemos pegar os verbos em latim e separá-los em grupos, nós teríamos um primeiro grupo, e neste primeiro grupo nós vamos colocar os verbos terminados em -at, como accusat, vocat, cantat, plorat, que formam o imperativo em a. Depois nós temos verbos do segundo grupo, que são os verbos terminados em -et, como videt, ridet, respondet, tacet. Tá aqui. E que tem como imperativo as seguintes formas: vide, responde, tace. Olha aqui. Vide, responde, tace. Então, verbos do primeiro grupo terminados em -at, verbos do segundo grupo terminados em -et. E depois nós vimos os verbos do quarto grupo. Que são os verbos terminados em -it. Como, por exemplo, audit, venit, certo? São os dois verbos que mais ocorrem aí dos que nós vimos. Então, os verbos terminados em -it, verbos do quarto grupo. Peraí, Magister, você está contando errado. Não, não estou não. Já vou mostrar para vocês. Audi, veni. E esses verbos têm um imperativo em i. Peraí, Magister, você está contando errado sim, ó. Primeiro, segundo, quarto. Cadê o terceiro? Esse que eu vou apresentar para vocês agora. Mas lembrando, então, no primeiro grupo, os verbos terminados em -at. Segundo grupo, os terminados em -et. Quer dizer, vamos voltar. Primeiro grupo, verbos terminados em -at com imperativo singular em a. Segundo grupo, verbos terminados em -et com imperativo singular em e. Quarto grupo, verbos terminados em -it com imperativo singular em i. Tem também o dormit, né? Se alguém quisesse acrescentar aqui alguma coisa, podia pôr o dormit. Certo? Bom, mas e o terceiro grupo? O terceiro grupo ele é curioso. Ele é o meio do caminho entre o segundo e o quarto grupo. Como assim, Magister? Assim, ó. O terceiro grupo, que nós, no caso da língua portuguesa, quando os verbos latinos passaram para o português, eles escolheram ficar ou no segundo, digamos, né? Eles acabaram ficando ou no segundo ou no terceiro grupo. Em português, os verbos são distribuídos somente em 3 grupos. Em latim, há um grupo a mais. Então, os verbos do terceiro grupo são os verbos que terminam em it. Só que no imperativo singular terminam em e. Como assim, Magister? Está confuso. Assim, ó. Opa. Fazem parte desse verbo, por exemplo, ponit, que significa pôr, põe. Fulano põe alguma coisa em algum lugar. Sumit, que significa pega. Fulano pega alguma coisa. Como vocês podem perceber, tanto o ponit quanto o sumit pedem acusativo, regem acusativo. Quem põe, põe alguma coisa. E quem pega, pega alguma coisa. E o discedit, que é ir embora,
afastar-se, afasta-se, vai embora. Tá? Então, tá aqui, terminam em it. Só que tem um problema com o imperativo deles. O imperativo deles é em e. Se eu for dar a ordem para alguém colocar alguma coisa em algum lugar, por exemplo, coloque isso aí na mesa. Pone. Pegue. Sume. Sai, sai, vai embora. Discede. Olha só, quando você quiser mandar alguém embora de casa agora, mande em latim para ficar mais elegante. Brincadeira, né? Olha aqui, pessoal. Então, os verbos do terceiro grupo são aqueles verbos que terminam em it numa frase normal, mas no imperativo terminam em e. Por isso que eu disse que eles são uma ponte entre o segundo grupo. O que eles têm? O que eles têm do segundo grupo? O imperativo singular em e. Eles são, e o é uma, quer dizer, esses verbos do terceiro grupo são uma ponte entre os verbos do segundo e do quarto. Do segundo grupo, eles têm imperativo singular em e. E do quarto grupo, eles têm o it na forma, digamos, normal do verbo. Certinho? Magister, mas, por exemplo, eu estou lendo um livro, eu estou lendo um texto e apareceu lá sumit, ou outro verbo terminado em it. Como eu vou saber se este verbo é do terceiro grupo ou do quarto grupo? Ou então eu estou lendo um texto e aí eu estou vendo esse imperativo, assim, um imperativo terminado em e. Como é que eu vou saber se esse verbo é do segundo grupo ou do terceiro? Vai chegar uma hora que vocês vão memorizar já que aquele verbo, né, que discede, ao ser utilizado na forma, enfim, na forma do presente, do indicativo, ele não vai terminar em e, como seria o caso, por exemplo, de videt. Tá vendo? No indicativo termina em e. O discedit não vai terminar em e, certo? Vai terminar em i. Então, você vai olhar para o imperativo discede e vai lembrar, discede, quando eu for usar numa frase, no indicativo, vai ser discedit e não discedet. É um verbo do terceiro grupo. Enfim, a única maneira que tem de saber, quando você viu um verbo do terceiro grupo, de você saber se aquele verbo é realmente do terceiro, ou do segundo, ou do quarto grupo, é, pelo uso. Ou seja, de tanto ler aquele verbo, vocês vão acabar memorizando-os como sendo do terceiro grupo, certo? Por hora, esse é o único meio que nós temos de saber se o verbo é do terceiro grupo ou não, tá? Então, é o que acontece aqui, ó. Cadê? Vejam só. Dava o saco... olha aqui, o Julius dá uma ordem, né? Saculum tum immensa pone. Coloque, põe a tua bolsinha de dinheiro, a tua bolsa na mesa. O pessoal estava acusando Davos, o Julius vai tirar aqui a história limpo. Aqui tem até a imagenzinha, está cortada aqui, mas do Davos, né? Davos saculum immensa ponit. Coloca a bolsinha na mesa. O Julius dá a ordem. E quando o Davos realiza essa ação, aí o verbo vai para o indicativo. Davos saculum sum immensa ponit. Né? Aquela forma do verbo que nós usamos para narrativas. Certo? Então, é um verbo do terceiro grupo. Imperativo aqui e indicativo aqui, ou a forma narrativa do verbo, que se repete aqui. Bom, aqui vocês veem o nullus na forma feminina, in saculo meu nulla pecunia est. Aqui o nullus no plural, nulli numi, in saculo Davi nulli numi sunt, quer dizer, na bolsa de Davo não há nenhum dinheiro, né? Nenhum dinheiro há, aliás, nenhumas moedas, né? Há. Lembrando que numus, moeda. A palavrinha nova, vacuus, vazio. E como vocês podem imaginar, esse vacuus está no masculino. Tem uma forma feminina, vacua, e tem uma forma o quê? Neutra, vacuum. Tá? Eu sei que não está bonito, mas tá aí. Vacua, vacuum.
O Julius diz que o Davos é um bom servo. Ó, Davos bonus servus est. Né? Bom, continuando aqui na próxima página. Então, nessa página, as grandes novidades gramaticais são essas. Além do vocabulário, mensa, que é mesa, nullus, nullus, nula, nullum, né? Nós temos os verbos do terceiro grupo, né? Que já são apresentados aqui. Na página seguinte, continuamos com mais algumas novidades. Primeiro, os verbos do terceiro grupo que continuam aparecendo. Aqui, olha, o verbo sumit, que é o contrário de ponet. Lembrando que esta seta aqui significa antônimos, palavras contrárias. Então, sumit, se ponet é põe, sumit é pega, né? E o discedit, que é afasta-se, vai embora. Então, olha aqui o Julius dando uma ordem para o Davos. Pegue a tua bolsa, a tua sacolinha de dinheiro e vá embora. Sume, está falando com o Davos, né? Sume sacolum tum et discede. Ó, bone serve. Usando aqui o vocativo para falar com Davos. Ó, bone serve. Não é? Então, ele está se dirigindo ao Davos. A forma correta de se dirigir é usando o vocativo, que em latim nós vamos utilizar basicamente só para palavras masculinas. Lembram-se? Terminadas em us. Muito bem. Só essas palavras é que vão ter um vocativo especial, né? Bom, aqui então o sume na forma do imperativo, discede na forma do imperativo, o sumit e depois discedit na forma do indicativo. Verbos do terceiro grupo. O imperativo terminado em e e o indicativo terminado em it. Ok? Bom, existem ainda dois pontos aqui nesta segunda lição do capítulo 4 que merecem ser olhados de mais perto. Vamos lá. Então, nós aprendemos o uso dos relativos. Só que nós aprendemos somente o uso dos relativos masculinos e femininos, singular, não é? No nominativo e no acusativo. Vamos lembrar o que nós aprendemos? Observem comigo. Marcus qui improbus est ridet. Né? Então, vejam só. Marcos, que é malvado, né, que é ímprobo, ri. Esse qui está na forma masculino, singular. Né? Vamos analisar esse qui. Ele é masculino, ele é singular e ele está no nominativo. Certo? Porque ele é o sujeito deste est aqui, neste trecho da frase toda. Né? Agora vejam, Marcus, quem mater verberat, improbus est. Então, aqui está o qui que eu analisei. Agora, olha a forma que este qui admite quando ele não é o sujeito da oração. Esse relativo não é o sujeito da oração. Ele vira quem. Então, Marcus, quem mater verberat, improbus est. Neste pedaço da frase toda, mater é que é o sujeito, é a mater que verberat, e o quem recebe esta ação. Então, o quem aqui é acusativo, singular, melhor, é masculino, singular e está no acusativo, o quem. Certo? Agora, vamos ver aqui o feminino. Julia, que letta est, cantat. Que, referindo-se a Julia, é o sujeito do verbo est. Então, é um nominativo. Então, vamos lá. Que é feminino, singular, está no nominativo. Agora, observem.
Julia, quam Marcus pulsat, plorat. Julia, quem Marcus soca, chora. Quam, acusativo. Então, o quam aqui é feminino também. É o que, na verdade, no singular também, só que na forma acusativa. Certo? Muito bem. Vocês viram que, não sei se vocês repararam, mas até então nós não tínhamos visto nenhum exemplo com um relativo neutro. É o que nós veremos agora. Olha só. Baculum quod immensa est, est magnum. Magnum est. Então, o báculo, né? O báculo que é o bastão, olha aqui, vocabulário novo, baculum. O bastão, é a bengala, por assim dizer, do Julius. Baculum quod immensa est magnum est. Baculum, como vocês podem reparar, é uma palavra de que gênero? Olha a terminação. Como oppidum, como vocábulum, verbum, capitulum, exercitium. É um vocábulo neutro. Muito bem. Então, o relativo a baculum é quod. Né? A forma é quod. Mas este quod nesta oração aqui, quod immensa est, ele é sujeito ou é um acusativo? Muito bem. É o sujeito, né, do verbo est. É ele que está na mesa. Então, quod aqui é neutro, singular, está no nominativo. Tá? Então, é o quod que nós vamos utilizar para os neutros. E na forma acusativa? Olha lá. Baculum quod Julius sumit magnum est. Então, o bastão que o Júlio pega é grande. Olha lá. Baculum quod Julius sumit. Percebam que nesta oração, o sujeito, nesta oração em destaque aqui, quod Julius sumit, o nominativo, o sujeito, é o Julius, é ele que pega. Quem pega, pega alguma coisa. E, portanto, quod só pode ser o quê? O acusativo. Vejam que, no caso de palavras neutras, acusativo e nominativo têm forma idêntica, certo? Então, aqui é neutro também, singular também, só que agora acusativo. Acusativo. Certo, pessoal? Então, o que sabemos dos relativos até agora? Vamos ver? Vamos lá. Masculino. Né? Nós sabemos a forma singular de todos eles. Né? Então, masculino singular pode ser qui, se for nominativo, ou quem, se for acusativo. Feminino singular vai ser que ou quam. Neutro singular será quod e quod, né? Tanto para o caso de ser nominativo, quanto para o caso de ser acusativo, o neutro terá a mesma forma. Certinho, pessoal? Então, masculino singular qui, quem, feminino singular que, quam, neutro singular quod e quod. Eis as formas dos relativos, que é justamente o que aparece aqui nesse momento aqui. Ó. Olha lá. Medus baculum quod immensa est videt. Só uma coisa, pessoal, antes de eu continuar aqui. Então, olha, como eu disse lá em cima, as palavras neutras têm um acusativo idêntico ao nominativo. Por isso que, quando você encontrar uma palavra neutra numa oração, você tem que parar um pouquinho e pensar se aquela palavra ali é acusativo ou é nominativo. Tá? Então, por exemplo, olha lá. Baculum immensa est. Medus baculum videt. Baculum immensa est. Medus baculum videt. Baculum, baculum. Na primeira frase, vocês percebem claramente que o baculum é o
é nominativo, é o sujeito, né? É isso que está na mesa. Na segunda frase, não é. É o medos que vê o báculum, né? Ou seja, o báculum está recebendo a ação de serviço, aqui ele é acusativo. Então, lembrem-se, palavras neutras, isso vai valer sempre e para sempre. É uma daquelas regras fixas e imutáveis. Palavras neutras têm nominativo e acusativo idênticos. Idênticos. Bom? Então, olha lá. Medos, baculum videt. Esse báculum, então, aqui, ó, vejam que é o medos, né? O medos vê. O que o medos vê? O báculum. Então, báculum aqui de cara já é acusativo. Quod immensa est. Nesse pedaço da nossa frase, quod immensa est, o quod é que é o sujeito do verbo. Ele faz referência a báculum, mas ele é o sujeito do verbo. É um relativo neutro aqui, no caso, nominativo. Na frase em que ele está inserida, em que ele está inserido, o quod é sujeito, mas ele está se referindo ao báculum, que é um acusativo na outra frase, né? Mas o que interessa é o que o quod está fazendo na frase em que ele está inserido. Na frase dele, ele é o sujeito daquela frase. Tá joia? Tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilinho. Bom, e por último, a última coisa aqui do ponto de vista gramatical que nós temos, antes de partirmos para a tradução e em seguida a lexicogramática, é o seguinte: nada muito complicado, não. É só essa palavrinha aqui com a qual vocês vão ter que se acostumar. O is, que significa ele. Só para não... É um pronome que nós utilizamos em latim para não repetirmos nomes já ditos, né? Então, por exemplo, eu digo assim, Julius medum vocat. Is... Julius medum vocat quia is iratus est. Né? Ou melhor, trocar aqui, ó. Siram, pronto, que é uma antila, né? Sira antila est. Julius siram vocat quia is iratus est. Então, o Júlio chama a Sira porque ele, o Júlio, está irado. Né? Então, is é um pronome que nós poderíamos traduzir por ele. É uma tradução bem provisória, né? Mas já já nós vamos entender melhor o que significa realmente este is aí. Certo, pessoal? Outra coisa. Uma notinha de rodapé. Is é nominativo, ele, né, digamos. E o eius é o genitivo do is, que significa dele ou dela. Né? Então, eius é o genitivo do pronome is. Is é o nominativo, eius é o genitivo. Mas, só uma notinha de rodapé. E vocês vão entender direitinho como funciona esse is e como seria, por exemplo, o ela, né? Ou o neutro também tem um pronome próprio. Isso nós vamos entender direitinho nos capítulos que seguem. Por enquanto, memorizem somente isso, que is é o nominativo e o seu genitivo é eius. Certinho, pessoal? Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Acho que é só nessa segunda lição do capítulo 4. Creio que seja só isso. Tá, então vou lá traduzir. Vamos ver agora o contexto, então, o que está acontecendo aqui na história. Lembrem-se de que na primeira parte o Julius estava contando as moedinhas e viu que estava faltando, algumas não estavam lá, né? Estavam faltando algumas. Estava faltando uma parte do seu dinheiro, uma parte considerável, 90% do que ele julgava ter na sua sacolinha. Então, vamos para a tradução. Pessoal, perdão, estou coçando o nariz. Alergia horrível, fica comichando assim o nariz, muito ruim, sensação horrível. Muito bem, só para vocês não acharem que eu tô, por que que o Magister está doente ainda até agora, né?
Não, não, tá tudo bem. Só uma alergia do tempo, eu acho. Bom, então vamos lá, olha. Vejamos aqui. Lá. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Júlio interroga Medo. Né? Onde estão as minhas moedas? Ubsuntu numimei. Ó Mede. Está se dirigindo ao Medos, falando com ele. Medos não responde nenhuma palavra. Júlio novamente o interroga. Rursus, de novo. Novamente o interroga. Onde está o meu dinheiro? Pecúnia meia. Responda, servo. Olha aqui, ele usou o imperativo. Medos acusa Davo. O teu dinheiro está na bolsa de Davo. Pecúnia tua in saculo Davi est. O teu dinheiro está na bolsa de Davo. Davo tem o teu dinheiro. Davo tem o teu dinheiro. Davo está com o seu dinheiro, como se fosse isso, né? O Davo é que tem o seu dinheiro. Emília. Ouça, Davo. O Medos te acusa. A Emília já entrou no meio. Aí o Davos. Quem o Medos acusa? Eu? A mim? Július. Cale-se, Medo, né? Cala-te, Medos. Servo que acusa um servo é mau, né? É mau, é ímprobo, perverso. Medos se cala. Júlio não acusa Davo, mas o interroga. O dinheiro, o meu dinheiro está na tua bolsa, Davo? Davo. Na minha bolsa não está o teu dinheiro, ó Senhor, né? Está se dirigindo ao Senhor, Domine. Onde está a tua bolsa? Ubi est saculus tus, Davos. Aqui está, ic est. Eis o meu saco. Et saculus meus. Eis a minha bolsinha de dinheiro, né? Davos põe, aqui, vejam só, pessoal. Davos põe a sua bolsinha na mesa. Imensa. Olha aqui o A longo na palavra mesa por causa do in. Agora, a bolsinha dele está na mesa. Iam saculus eius immensa est. Julius, o seu báculo, o seu cacetete, enfim, coloca na mesa. Né? Baculum. Júlio coloca na mesa, ponit immensa, baculum sum. Coloca o seu bastão na mesa. O bastão do Senhor está na mesa. Quer dizer, já é um negócio meio intimidando, né? Davo, se por acaso o meu dinheiro estiver na tua bolsinha, olha o que está aqui te esperando, né? Aí o Davos, veja, vide, dando uma ordem, né? Dirigindo ao Senhor, pedindo, exortando-o. Então, a forma imperativa, vide, na minha bolsa não há nenhum dinheiro. Não há nenhum dinheiro. Júlio não vê nenhum dinheiro na bolsa. Na bolsa de Davos não há nenhuma moeda, só que no plural, né? Nulli numi sunt, nenhumas moedas. A bolsa dele está vazia. Davos não tem o dinheiro do Senhor, não está com o dinheiro do Senhor. Júlio. Davos é um bom servo. Não tem o meu dinheiro. Eis a tua moeda, Davo. Júlio coloca no saco de Davo uma moeda. Né? Iulius ponit, coloca, quem coloca alguma coisa. Unum numum, acusativo, na bolsa de Davo. Davi aqui é genitivo singular. Agora, a bolsa de Davo não está vazia. Na bolsa dele, de Davo, em sáculo eius, existe uma moeda. Davos está feliz. O Júlio recompensou Davo pela honestidade dele. Júlio, pegue a tua bolsa e vá, bom servo, né? E afasta-se, vá embora, bom servo. Davo pega a sua sacola, a sua sacolinha e vai.
e parte. A sua bolsinha de dinheiro, né? Saculum. Medos, o bastão que está na mesa, vê. Medos vê o bastão que está na mesa. Medos também vai embora. Medos sai de fininho, de shedit, vai embora, se afasta. Por que Medos se afasta? Por que vai embora? Medos se afasta porque ele, o Medos, tem o dinheiro, quem tem alguma coisa, o dinheiro do Senhor na sua bolsinha. Porque ele tem o dinheiro do Senhor na sua bolsinha. Foi o Medos, pessoal, que pegou os 90 numi do Júlio. Né? As 90 moedas do Júlio. Quem pegou foi o Medos, descobrimos. Davo e Medo estão ausentes. Absunt. Na terceira cena, só há duas pessoas, o Júlio e a Emília. O Davos é um bom servo. Ele não tem o meu dinheiro. Mas onde está o meu dinheiro, Medo? Quem tem o meu dinheiro? Medo não responde. Júlio, onde está Medo? Por que não responde? Emília, Medo não responde porque está ausente, abest. Nenhum servo está presente, adest. Júlio chama Medo. Medo, vem! Mas Medo, que está ausente, não o ouve, nem vem. Não audit, neque venit. Por falar nisso, pessoal, esse aqui me lembrou uma coisa. Ó. O é o acusativo do is. Tá? Então, is é o nominativo, eios é o genitivo, é o acusativo. Aos pouquinhos a gente vai formando. Então, Júlio chama novamente. Medo, vem! Servo mau. Medos não vem. Júlio, por que o Medos não vem? Emília, Medos não vem porque ele tem o teu dinheiro. Ó, Emília já, as mulheres sempre muito rápidas, muito perspicazes, já captou. Do Medos, a bolsa não está vazia. Né? A bolsa do Medos, a bolsinha de dinheiro dele não está vazia. Só que a Emília se diverte com isso. Né? A Emília ridet, a Emília dá risada, ri. Júlio está irado, ele não ri. Claro, foi ele que perdeu o dinheiro. Júlio, onde está o meu bastão? Ubi est baculum meum? Júlio, o bastão, que está na mesa, não vê. Emília, aí está, eis o bastão na mesa. Júlio, pega o seu bastão e se afasta. Pega o seu porrete, pega o seu cacetete e se afasta. E vai embora, descheded. Ou seja, vai embora, vai para onde, né, pessoal? Vai atrás do Medos, evidentemente, dar umas boas pancadas na cabeça do Medo. Né? Agora, tudo ficou claro para o Júlio. Né? Foi, enfim, o Medo que pegou as 90 moedas dele. E, pessoal, essa história do Medos ter pegado o dinheiro do Júlio vai dar pano para manga. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Bom, e a lexogramática, Magistro? O que ela nos traz aqui de grandes novidades? A lexogramática, muito tranquila nesse capítulo, não traz muita coisa nova, não. Bom, num primeiro momento, ela vai tratar do vocativos. Tá? Então, observem. Né? Tá aqui, ó, vocativos. Medos davum vocat. Dave. Dave, vocativus est. Vocativos e, nominativos us. Ou seja, a palavra tem que ter o nominativo em us para ter o vocativo em e. Então, exempla, mede, domine, serve, improbe. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Salve, domine. Né? Eu te saúdo. Né? Salve, ó Senhor. Júlio chama Medo. Medo, vem, ó servo mau. Certo? Então, essa primeira parte da gramática trata do vocativo. E a segunda parte vai tratar do imperativo. Certo, pessoal? Então, observem. Imperativos et indicativos. Dominus voca davum, servus davum vocat.
Então, voca é o imperativo, vocat é o indicativo. É a forma que nós usamos do verbo para narrar alguma coisa, o que alguém está fazendo. Dominus. Tace et audi. Imperativo. Servus. Tacet et audit. Dominus. Discede serve. Opa, aqui não tem nada a ver. Isso aqui é só o discede. Discede serve. Servus discedit. Dominus imperat, servus paret. O Senhor imperat, mais um verbo aqui do primeiro grupo, ó. Imperat, manda, dá ordem. Servus paret, obedece. Voca imperativus est, vocat indicativus est. Tace audi discedi est imperativus. Tacet audit discedit indicativus est. Imperativos pode ser em a longo, se for verbo do primeiro grupo, e longo, se for verbo do segundo grupo, e breve, se for verbo do terceiro grupo, e ir longo, se for um verbo do quarto grupo. Então, há mais isso ainda que eu tinha me esquecido. Os verbos do segundo grupo têm sempre o e do imperativo longo, e o do terceiro grupo, este ezinho é breve, é sem o macron. E os indicativos podem ser em at, primeiro grupo, et, segundo grupo, it, terceiro grupo, e it no quarto grupo. Exemplo, saluta, imperativos, salutat, indicativos. Exemplo do primeiro grupo. Exemplo do segundo grupo. Responde, imperativos, respondet, indicativos. Terceiro grupo. Sume, pega, sumit, ele pega, né? Imperativos e indicativos. Quarto grupo. Veni, vem, venit, ele vem. Medus. Saluta dominum. Davos dominum saluta. Então, olha aqui o imperativo e o indicativo. Indicativo, então, é aquele tempo verbal da narração que eu uso para narrar as coisas. Iulius. Responde serve. Imperativo. Responde serve. Servus respondet. O servo responde. Iulius imperat. Olha aqui um indicativo. Sume saculum tum et discede. Aqui tem um imperativo. Sume et discede. Davus saculum sum sumit et discedit. Iulius. Mede veni. Medus non venit. Medus non venit. Venit ali, imperativo, indicativo. Veni aqui, na ordem do Iulius, Iulius imperat é o imperativo. Iulius imperat, davos paret, medus non paret. Então, o Júlio dá ordem, manda, o davo obedece e o medo não obedece. Certo? Então, essa segunda parte da gramática aqui, ela faz a distinção entre verbos no imperativos, aquela forma da ordem, e no indicativos, é a forma da narrativa, é a forma, digamos assim, normal do verbo. Certinho? Beleza, então, pessoal. Espero que tudo tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Então, terminamos aqui o quarto capítulo. Façam, então, as tarefas correspondentes à segunda lição, lá no livro de exercícios, e a lexicogramática, e assistam ao vídeo com a correção das tarefas, tá joia? Até a nossa próxima aula, até o capítulo 5º. Valete!